Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre a inclusão escolar na perspectiva da aba. Ivar Lovaas, um psicólogo, foi a primeira pessoa a aplicar os princípios da aba para ensinar crianças com autismo. Por isso, muitas pessoas falam do método Lovaas quando se referem sobre o ensino de crianças com autismo. O método ABA pode ser aplicável para pais, professores, terapeutas, assistentes educacionais, ou seja, qual for a pessoa, tem a capacidade de aprender como funciona esse método. A metodologia ABA, usada como um método de intervenção eficaz do comportamento da pessoa com autismo, que, dentre tantos benefícios, corrobora para ganhos no desenvolvimento cognitivo e pedagógico de autistas. A análise do comportamento aplicada, Applied Behavior Analysis, é um termo advindo do campo científico do behaviorismo, que observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem, uma vez que com o comportamento é analisado, um plano de ação pode ser exercido para modificar aquele comportamento. O método da análise do comportamento aplicada tem como objetivo formar repertórios socialmente consideráveis, ou seja, aqueles conhecimentos, a visão de mundo que somente são adquiridas através das experiências de vida. E também ao proporcionar estratégias de ensino-aprendizagem que facilite a compreensão de indivíduos diagnosticados com autismos, permita que o mesmo se desenvolva melhor na sala de aula e aprimore as suas habilidades sociais. Segundo a observação das autoras Souza et al., de 2020, a ABA é capaz de promover uma melhora no quadro geral do transtorno do espectro autismo. Dessa forma, tanto os pais como os profissionais, eles relataram a eficácia da ABA ao ser uma metodologia de ensino intensiva, a qual possibilita observar as melhoras em muitos aspectos, como comportamentos incomuns socialmente, as birras, a concentração, a atenção, as habilidades sociais, a interação, a autonomia, a ampliação do repertório comportamental, onde é possível notar grandes dificuldades dos indivíduos com o transtorno do espectro autismo. Então, essas autoras elas puderam providenciar essas vivências para algumas crianças, e os pais dessas crianças eles analisaram que realmente ele contribui para uma melhora, ele contribui também para estudar melhor o quadro clínico da criança, e elas puderam fazer um parâmetro entre as dificuldades que elas conseguiram reconhecer e também o avanço daquela criança, o avanço do desenvolvimento dela, onde elas puderam adquirir certas habilidades. A ABA é um modelo científico de intervenção comportamental considerado eficaz para a redução dos sintomas autísticos e de seus comportamentos inadequados e pouco adaptados ao ambiente. Baseadas nos princípios de Skinner, alicerça suas ações em uma análise detalhada dos comportamentos iniciais da criança, em conjunto com fatores do ambiente e de seus cuidadores, que favorecem ou prejudicam o modo dela agir. Essas modificações tão esperadas tendem a ocorrer de maneira mais rápida quanto mais nova for a criança com o transtorno do espectro autismo,
pois na fase precoce da vida, o cérebro está mais aberto às modificações e às ações da neuroplasticidade entre os neurônios. O que é essa neuroplasticidade? O que ela se refere? É a capacidade do cérebro de mudar, se adaptar e desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios. Entretanto, apesar de ser possível a criação de novas conexões neuronais em indivíduos adultos, o cérebro é mais plástico até a idade de 5 anos. O que é a sinapse? Ela é a região responsável por realizar a comunicação entre 2 ou mais neurônios, ou de um neurônio para um órgão efetor, ou seja, um músculo, uma glândula. Ela tem por função enviar sinais através da transmissão sináptica para ocorrer alguma ação específica no corpo. Nesse processo, identificam-se situações negativas e positivas e descrevem-se as reações da criança nesses contextos. Delineiam-se a partir daí estratégias, sequências de resposta e que a criança poderia ter com o uso de motivações de reforço positivo. Espera-se assim a modificação aos poucos de ações inadequadas para ações adequadas. Contudo, alguns aspectos são essenciais para que a dinâmica de ação da aba dê certo. Por exemplo, ela deve ser conduzida por profissionais especializados. Qualquer um pode ser capacitado para tal. Cada profissional da área da saúde e da educação que acompanha a criança deve conhecer e se capacitar na aba para utilizá-la. Os pais devem saber sobre a aba e manter as ações orientadas na clínica, no ambiente doméstico e aonde quer que a família vá com o filho. Deve haver integração das ações também na escola. É necessário que o profissional da aba visite a instituição e oriente os professores. Além disso, desde o final dos anos de 1970, seus autores mais importantes descreveram 7 critérios básicos de uma intervenção da aba, né? E ela deve ser aplicada, ou seja, produzir conhecimentos para a melhoria em comportamentos que tenham finalidade social para os envolvidos. Ela deve ser comportamental, focar no comportamento em si para a mudança e não em algo sobre o comportamento. Devem-se medir fatores dentro desse comportamento, não sobre o que se diz sobre ele. Ela deve ser analítica, identificar relações funcionais entre eventos vistos na intervenção e nas mudanças observadas no comportamento-alvo. Tais relações devem ser analisadas detalhadamente por meio de coletas de dados e descrição dos procedimentos. E ela deve ser tecnológica, ou seja, definir procedimentos de modo completo, preciso e sistemático, a fim de construir um padrão para que possa ser aplicado pelos terapeutas e pelos pais. Ela deve ser sistemática, alicerçar as descrições em princípios básicos do comportamento, na experiência e nas pesquisas. E ela deve ser efetiva, garantir que as mudanças do comportamento estejam realmente presentes e evidentes e ocasionem um avanço visível e com baixo custo para os envolvidos. Ela deve ter generalidade, cuidar para que as mudanças elas durem e sejam visíveis nos mais diferentes ambientes em que a criança vive. Portanto, é essencial que elas sejam informadas aos pais e à escola.
As intervenções levadas a cabo pelos profissionais capacitados em aba devem ser estruturadas em 4 fases amplas que se repetem ao longo do processo. Primeiro, a avaliação comportamental inicial, então é feita uma avaliação no início, a seleção de objetivos, a elaboração de programas, a intervenção propriamente dita com avaliação constante. Deve-se analisar o repertório inicial de comportamentos com as crianças com autismo e devem-se observar as contingências em sessão e ambiente natural por meio de entrevistas, também criando inventários. Na metodologia ABA, os objetivos da intervenção são representados na ordem abaixo. Então, primeiro, trabalha-se com os déficits, identificando os comportamentos que a criança tem dificuldades ou até inabilidades que prejudicam sua vida e suas aprendizagens. Diminuir a frequência e intensidade de comportamentos de birra ou indesejáveis, como falei anteriormente, né? E também a agressividade, as estereotipias e outros que dificultam o convívio social e a aprendizagem desse indivíduo. Promover o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativa, adaptativas, cognitivas e acadêmicas. Promover comportamentos socialmente desejáveis. Resumindo os seus componentes em 9 passos. Primeiro, estimular a atenção do aluno com autismo antes de providenciar a intervenção. Segundo, aplicar instrução clara e apropriada de acordo com o nível de desenvolvimento real da criança. Terceira, providenciar uma mistura de intervenção mais fácil com uma mais difícil e mais motivadora. Implementar um controle compartilhado de ações, direcionando a criança para a escolha de atividades e um diálogo para definir qual será a atividade escolhida. Utilizar múltiplos exemplos de materiais, conceitos para garantir um amplo entendimento e aguardar as respostas da criança para definir como foi seu entendimento e o cumprimento das ações. Garantir que o aluno responda, conclua e se manifeste. Estimular pela mediação e pelo reforço positivo, uma resposta estruturada de acordo com o contexto natural da situação. Aguardar a resposta da criança e apresentar a consequência imediata com base no retorno dela. E recompensar a criança com algo ou um assunto de que ela gosta e repetir o mesmo processo no futuro. O professor, poeta, escritor Becerra, de 2018, faz alguns apontamentos que são de grande valia. Ele fala, então, que durante o tratamento comportamental, as habilidades geralmente são ensinadas em uma situação de um aluno com um professor através da apresentação de uma instrução ou uma dica, com o professor auxiliando a criança através de uma hierarquia de ajuda, né, a chamada de aprendizagem sem erro. As oportunidades de aprendizagem são repetidas muitas vezes, até que a criança demonstre habilidades sem erro em diversos ambientes e situações. A principal característica do método da ABA é o uso de consequências favoráveis ou positivas, reforçadoras. Inicialmente, essas consequências são extrínsecas, né? Um exemplo, né? A criança ela vai ganhar uma guloseima, um brinquedo, uma atividade preferida. A criança ela vai fazer, né? Vai agir se algo chamar a atenção dela, né? Então, são coisas que são providenciadas para as crianças.
Um programa com o método ABA frequentemente começa em casa, quando a criança é muito pequena. A intervenção precoce é importante, mas esse tipo de técnica também pode beneficiar crianças maiores e também os adultos. A metodologia, as técnicas e currículo do programa também podem e devem ser aplicadas na escola. Então, o autor ainda, ele fala, Bezerra, que a sessão de aba normalmente é individual, ele falando de um atendimento individual, em situação de 1 para 1, e a maioria das intervenções precoces segue uma agenda de ensino em período integral, algo entre 30 a 40 horas semanais. Ele falando então sobre o atendimento terapêutico. O currículo a ser efetivamente seguido depende de cada criança em particular, mas geralmente é amplo, cobrindo as habilidades acadêmicas, de linguagem, sociais, de cuidados pessoais, motoras, de brincar. O intenso envolvimento da família no programa é uma grande contribuição para o seu sucesso. O desenvolvimento de novas habilidades ocorre por meio de procedimentos graduais de ensino, em que comportamentos complexos são divididos em suas partes componentes. Cada parte é ensinada individualmente e, após o estudante dominar todos os passos de ensino, o comportamento como um todo é sintetizado e generalizado. Há 4 tipos mais comuns de procedimento de ensino, a começar pela tentativa discreta, que é constituída pelo que é chamado de unidade de ensino ou, na literatura conceitual, analítico-comportamental, contingência de 3 termos. Falando ainda sobre o terapeuta, arranja os estímulos e faz um pedido ao estudante, responde com ou sem ajuda e é reforçado por seu sucesso. Geralmente a tentativa discreta é realizada em contexto planejado. No ensino em ambiente natural, o estudante é ensinado a se comportar adequadamente em situações naturais. O ensino é planejado, assim como na tentativa discreta, mas necessariamente mais flexível e contextualizado. Na aprendizagem incidental, o ensino não é planejado, aproveita-se o interesse imediato da criança para lhe ensinar habilidades adequadas, garantindo alto nível de motivação. Além disso, há o encadeamento de trás para frente, utilizado para o ensino de habilidades de autocuidado, como tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes. Consiste em quebrar comportamentos complexos em pequenos passos e ensiná-los de trás para frente, de modo que os passos iniciais sirvam de dicas para o último. Durante a terapia, o estudante ele segue o seu próprio ritmo de trabalho e jamais avança para tarefas mais complexas antes de apresentar domínio nas mais simples, atividades. Tem pouca probabilidade de cometer erros devido aos procedimentos de modelagem, de fetch-out, de dicas dadas pelo terapeuta. O terapeuta ele inicia ajudando intensamente e retira as dicas conforme o avanço das crianças e é constantemente motivado e jamais criticado por seus erros. Os quadros de rotina, eles servem ao propósito de ajudar o estudante a compreender o que fará no dia e iniciar a compreensão de encadeamento e sequenciamento das tarefas de rotina. O redirecionamento é utilizado principalmente com as estereotipias. Consiste em redirecionar o comportamento repetitivo e inadequado por outros semelhantes mais considerados adequados.
A principal característica do tratamento da aba é o uso de consequências favoráveis ou positivas. Durante o ensino, cada comportamento apresentado pela criança é registrado de uma forma precisa para que se possa avaliar seu progresso. Em alguns casos de pessoas com autismo, podem se apresentar incríveis habilidades motoras, musicais, de memória e outras, que muitas vezes não estão de acordo com a sua idade cronológica. Muito bem, nós podemos perceber que essa intervenção da aba, ela pode ser aplicada em clínicas com terapeutas, na escola e em casa. Na verdade, ela precisa ter essa união desses contextos sociais para que um possa fortalecer o outro e assim a criança ela ter uma melhora nesses comportamentos, uma melhora também no desenvolvimento pedagógico dela. Então todos precisam trabalhar juntos em benefício desse indivíduo. Eu agradeço a presença de vocês. Até uma próxima aula.